Olá, como vai? Nesta masterclass que vocês vão ver hoje, nós iremos tratar sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados da Europa, bem como a lei de execução desse Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. Talvez esses sejam os assuntos mais importantes que a gente tenha na atualidade, porque depois das várias fases de revolução industrial que a gente passou, talvez o período de maior mudança na vida do ser humano tenha sido do século XX para o século XXI. Se a gente for fazer um estudo, no final do século XVIII, a gente vem com a primeira revolução industrial e o surgimento de máquinas a vapor. No final do século XIX para o começo do século XX, a gente tem a segunda revolução industrial, o surgimento de máquinas de motor a explosão. E a maior revolução que a gente passa a ter em meados do século XX, na Segunda Guerra Mundial, com o surgimento dos computadores e equipamentos eletrônicos. De lá para cá, a nossa vida só tem mudado. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente evoluiu no século XX e nesse início de século XXI, o que a humanidade não conseguiu evoluir em milhares de anos. Então, na realidade, a gente vê que a gente necessita de uma regulamentação e de uma melhor compreensão de tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida. Vários países se preocuparam em criar regulamentações, como a gente vai ver nessa apresentação. Alguns desses países fizeram regulamentações que já entraram em vigor e outros países estão ainda em fase de entrada em vigor, que a gente chama no direito de vacatio legis. Então, essa é a ideia que a gente vai estar trabalhando aqui com vocês. O que seria o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, qual a aplicabilidade dele na Europa e como ele funciona em Portugal com a lei de execução desse regulamento. É isso que a gente vai começar a ver aqui. Antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, é importante que a gente faça uma visão geral, que a gente verifique o estado da arte do direito para poder entender como funciona esse Regulamento Geral de Proteção de Dados, em especial aplicado às empresas. Então, como a gente vai trabalhar isso? Pois bem, para a gente entender como funciona o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a gente tem que entender os direitos envolvidos nesse regulamento. Quando a gente vai tratar da questão de proteção de dados, a primeira coisa que a gente tem que ver seria a proteção dos direitos fundamentais. Não é de agora que as constituições no mundo protegem aquilo que a gente chama de direitos fundamentais, que são direitos básicos, normalmente protegidos dentro do texto da Constituição, para garantir necessidades vitais, condições de vida para que aquele indivíduo, aquele cidadão consiga viver de uma forma plena. Então a gente vê garantido em textos de Constituição dignidade da pessoa humana, a gente vê garantido em Constituição liberdade, vida, felicidade, entre outros direitos. Desses direitos fundamentais, uma fração se destaca que seria relacionado à pessoa humana em especial, que é o que a gente chama de direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são aqueles direitos que a gente costuma definir como direitos inatos ao ser humano. Inatos por quê? Inatos porque nascem com o homem, e enquanto ele vive enquanto pessoa, esse ser humano, ele acaba tendo esses direitos garantidos na sua vida. Ele acaba tendo esses direitos que venham lhe garantir uma forma plena de viver. Então, eu tenho garantia, como eu já falei aqui para vocês quando eu falei dos direitos fundamentais, garantia de vida, garantia de liberdade. Mas dentro disso, o que a gente passa a ter também? Proteção ao nome, proteção à integridade física, psíquica, biológica, proteção à imagem, proteção de direitos autorais, uma série de garantias que são protegidas do ser humano ou ao ser humano desde o momento do seu nascimento até a morte, por que não dizer também depois da morte, porque muitas vezes a gente acaba dando uma extensão desses direitos além da vida do indivíduo. Então, a gente acaba dando um destaque aqui para entender o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no estudo dos direitos fundamentais, no estudo dos direitos da personalidade, e dentro desses direitos a gente vai dar um destaque aqui: a vida privada, a privacidade
e a intimidade. Quando a gente fala de vida privada, privacidade e intimidade, muita gente, inclusive no direito, acaba tratando isso como se fosse um assunto só. Na verdade, isso é uma hierarquia, é um escalonamento desses direitos. O que seria mais amplo, mais aberto dentro desse direito garantido, seria a vida privada, em que o ser humano ele pode dispor daquilo que os outros podem ou não saber da sua vida. De uma forma mais restrita, eu teria a privacidade. A privacidade, por outro lado, seria uma garantia daquilo que você e aqueles que te rodeiam permanecem ou mantêm mais seguro, afastado do interesse ou da visão dos outros. No início, quando a gente falava em privacidade, a gente falava de quê? De fechar as portas da casa, fechar o muro de uma casa. E aí eu passaria a ter uma garantia de privacidade dentro do meu lar. Com o passar do tempo, em especial o surgimento da internet, que é a base de toda essa masterclass, a gente vai ver o quê? Que tudo muda. Que os portões, os muros, as paredes, as janelas não impedem que alguém entre na minha casa. E aí, dentro disso, a gente vai começar a discutir como seria essa proteção. Então, como eu disse para vocês, eu tenho a vida privada, em que é uma relação que eu vou ter com outras pessoas mais próximas, mas que não seriam pessoas próximas o suficiente para se envolverem na minha privacidade. Eu vou ter a privacidade que aí já entra dentro de um patamar de indisponibilidade, em que pessoas mais próximas a mim teriam acesso a certas informações, mas eu não posso dispor desse meu direito para outros que estejam um pouco mais distantes. E eu passo a ter uma figura ainda mais restrita, que é a intimidade. E aí a gente costuma dizer que a intimidade envolve, em especial, aquele indivíduo. Então, são fatos da sua vida que ele não se vê obrigado a dizer nem mesmo para a pessoa que seja mais próxima a ele. Ele expõe essa versão da sua vida, essa face da sua vida, ele expõe apenas aquele que ele realmente queira que conheça esse fato. É um exemplo do que a gente pode colocar, por exemplo, da sexualidade do indivíduo. Então, a gente vai ter 3 níveis. O nível da vida privada, em que eu exponho ou não essa minha vida privada para a sociedade. A minha privacidade, em que eu vou guardar para aqueles que me rodeiam, em especial a minha família. E a minha intimidade, que nem mesmo os meus familiares muitas vezes podem ficar sabendo. E aí eu guardo isso para mim. Dentro dessa ideia, o que a gente vai ver? Surgem 2 princípios. O princípio da privacidade, que vai ser uma das bases do que a gente vai discutir como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e o princípio da liberdade de expressão, e também, por que não dizer, da liberdade de imprensa e liberdade de informação. E esses 2 princípios, da privacidade e da liberdade de expressão, eles acabam entrando em choque, em conflito aqui, e a gente vai tentar, através do regulamento, através da lei, verificar o que deve prevalecer. Os princípios nunca se revogam, os princípios devem se adequar, eles devem conversar entre eles. E dentro dessa ideia, é isso que o regulamento tenta, é isso que a lei que executa o Regulamento Geral de Proteção de Dados tenta fazer no nosso caso. Ele vai fazer o quê? Vai adequar o princípio da privacidade e o princípio da liberdade de expressão. Então, a gente vê isso no regulamento dizendo o quê? Os Estados-membros europeus devem conciliar por lei, uma lei específica, no nosso caso de Portugal, essa lei de execução que a gente vai tratar aqui, o direito à proteção de dados pessoais nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, com o direito à liberdade de expressão e de informação, incluindo o tratamento para fins jornalísticos e para fins de expressão acadêmica, artística ou literária. Então, a gente vai começar a ver esse suposto conflito, mas não um conflito que um vai afastar o outro e que a privacidade deve prevalecer sobre a liberdade de expressão ou vice-versa, mas um conflito que a gente vem adequar esses interesses no melhor interesse do indivíduo e no melhor interesse da sociedade. É isso que a gente vai ver aqui. Então, com o surgimento, como eu estava falando para vocês, da Revolução Industrial, que seria essa fase
surgida na Segunda Guerra Mundial com os computadores, a gente começa a alastrar mundo afora, a gente começa a colocar em várias casas, em especial dos anos 70 para os anos 80, computadores. E isso ganha uma versão, ganha uma face completamente diferente, quando, em especial nos anos 90, nos anos 1990, a gente começa a utilizar a internet como uma rede mundial de computadores para comunicar um computador com o outro e fazer com que os indivíduos não fiquem presos em suas ilhas, não fiquem presos em suas casas. E isso modifica completamente o que seria a privacidade e intimidade, porque aquilo que antes só minha família ou os meus amigos mais íntimos poderiam saber, hoje muitas vezes é de acesso a outras pessoas também, através de redes sociais, através de dados que eu lance na internet e que muitas vezes eu nem imagino que esse dado vai passar pelas mãos de terceiros. Então, surge um novo tipo de bem, uma nova titularidade, os dados pessoais. Esses dados me pertencem, esses dados pertencem a outra pessoa, esses dados, eles fazem parte de um direito de personalidade e daí seriam indisponíveis, eu não posso abrir mão dessa garantia de privacidade, ou esses dados se tornariam bens no sentido do direito civil, em que você pode negociar esse dado, em que eu vou vender esse dado em prol de um proveito meu. Será que isso pode acontecer? É isso que a gente vai começar a ver aqui. Pois bem, com o surgimento da Revolução Industrial, no final do século XVIII, a gente vai desenvolvendo várias fases de Revolução Industrial em Revolução Industrial, até que se crie na Segunda Guerra Mundial os equipamentos eletrônicos, os computadores. Com os anos 90, a gente começa a entrar numa quarta Revolução Industrial, o surgimento de internet, de uma comunicação globalizada entre esses computadores e o surgimento de inteligência artificial para o processamento desses dados. Isso cria uma sistemática tão preocupante que vários países no mundo veem-se com a necessidade de criar legislações para regular essa proteção de dados, para que os usuários da internet, os usuários de computadores, os usuários de serviços e de bens, eles acabem tendo uma proteção e uma garantia no uso desses dados. Então, trazendo aqui os principais países que já regularam o nosso sistema de proteção de dados, a gente vai ter como um dos primeiros casos o México. Não é a legislação mais antiga, mas nos últimos anos é um dos primeiros casos e já entrando em vigor com essa nova sistemática. Então, o México ele cria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na posse de indivíduos obrigados. Essa lei ela é aprovada e entra em vigor em 2017. Logo depois, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, se cria a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia. Essa lei ela é aprovada em junho de 2018, mas só vai entrar em vigor agora, no dia 1º de janeiro de 2020. Então, a gente está começando agora o mês de fevereiro e entra em vigor agora nos Estados Unidos uma das leis mais importantes para o povo da Califórnia se proteger. A proteção dos seus dados, em especial em relações de consumo via internet, via computador, e aí dentro dessa ideia de quarta revolução industrial. E no Brasil, a gente vai ter esse sistema de proteção de dados surgindo numa lei de 2018, em que vai entrar em vigor só agora no final de 2020. Então, a gente passa a ter aqui no Brasil a Lei Geral de Dados, de Proteção de Dados Pessoais, em que foi aprovada em 2018, essa lei sofreu uma modificação ainda em 2018, antes mesmo de entrar em vigor, através de uma medida provisória, e que por conta disso, essa lei só vai acabar entrando em vigor agora em agosto de 2020. Então, nos próximos meses, o Brasil está se preparando para poder ter acesso a essa lei. Para facilitar a vida de vocês, o que eu fiz? Não sei se vocês percebem aí. Tanto no slide anterior, aqui, tratando sobre o México e tratando sobre os Estados Unidos, eu coloquei para vocês um link para vocês acessarem essa legislação
em caso de pesquisa, se for do interesse de vocês. Então, vocês podem ver aí, tanto do México, como do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, como aqui o caso brasileiro, vocês vão poder ter acesso. E como é que fica na Europa? Quando a gente vai falar da Europa, a gente vai ter uma proteção diferenciada. Por quê? A Europa não é um país, a Europa é um continente. E dentro disso, se torna muito mais complexa a discussão desse assunto. Quando a gente vai discutir o assunto de proteção de dados, eu não estou envolvendo só uma população, só um estado. São múltiplos estados em que, num continente, cria-se um regulamento e esse regulamento ele tem que ser adaptado de país para país. Então, para a gente demonstrar aqui, mostrar para vocês o histórico de como isso se desenvolveu, a gente tinha uma diretiva de proteção de dados pessoais, que era a Diretiva 46 de 1995. Essa diretiva ela durou até maio de 2018, quando entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o Regulamento 679 de 2016, mas que entra em vigor na Europa, nos seus países, em maio de 2018, mas já prevendo que cada país, cada Estado-membro vai poder ter um processo de adaptação desse regulamento para suas vicissitudes, para suas particularidades locais. E é o caso de Portugal, com a aprovação de uma lei específica também. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui é, se a gente for falar do regulamento geral, ele envolve os Estados-membros da Europa. Só que a Europa, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, como um centro do mundo, a Europa, ela atrai para si múltiplos interesses. Ela atrai para si investimentos de inúmeras empresas de inúmeros países. Então, ao invés de a gente imaginar que esse regulamento seria aplicável tão somente aos 28 países que compõem o continente europeu e que estão integrados através da comunidade europeia, na verdade, vocês vão ver que com o acesso de empresas ao continente europeu, não só esses 28 Estados-membros, mas mais de 80 países seriam tocados pelo regulamento geral, visto que esse regulamento não protege apenas o cidadão europeu, mas ele protege também pessoas que residam na Europa e europeus que estejam eventualmente até fora, ou interagindo com empresas de fora da Europa. Então, é muito importante que a gente delimite isso aqui, para vocês entenderem qual é a importância e qual a aplicabilidade desse regulamento. Dentro disso, é importante a gente fazer alguns conceitos. O primeiro deles é, o que seria um dado? Quando a gente vai falar de dados, a gente está falando de quê? Eu estou falando de informações que pertencem a você. Então, suas informações não são só o seu nome e o seu documento de identificação. Muitas vezes, o número de crédito, o código de segurança, a data de validade do seu cartão é um dado essencial para você. A sua imagem, a sua biometria, não só através de uma digital, mas também a sua biometria por um reconhecimento de face. Dados seus genéticos, dados pessoais que envolvem a sua saúde e o seu futuro, tudo isso é privado, tudo isso faz parte da sua privacidade. E tudo isso deve ser protegido. Só que muitas vezes, para a gente realizar negócios, eu tenho que particularizar alguns dados para que esses dados sejam informados para terceiros. E como esses dados vão ser tratados? O que vai acontecer com esses dados? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, do que se trata o tratamento de dados? Uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre um conjunto de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, registro, organização, estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação, por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação, a interconexão, a limitação, o apagamento e ainda, finalmente, a destruição desses dados. Tudo isso é tratamento de dados. Então vejam a complexidade que é o estudo do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da lei que faz essa execução,
em Portugal. Então, isso seria tratamento de dados. Agora, quando é que esse tratamento de dados se torna lícito? Quando é que eu vou poder realizar esse tratamento? Então, o regulamento e a lei também tratam sobre isso. Eles vão dizer o quê? Só é lícito o tratamento de dados quando o titular desses dados tiver dado uma autorização explícita, um consentimento informado de como esse dado vai ser tratado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter. A segunda é quando o dado for necessário, seja para a execução de um contrato, seja para o cumprimento de uma obrigação jurídica, seja para a defesa de interesses vitais ao titular, seja para o exercício de funções de interesse público, ou ainda para dar um prosseguimento no tratamento que já havia sido começado. Nesse caso, há uma licitude desse tratamento de dados. Só que a lei sempre faz uma regulamentação e aí vai vincular como isso vai ser feito. Então, nesse último caso, que seria para o prosseguimento de um tratamento já iniciado anteriormente, a gente vai precisar de que esses dados, além de eventualmente ter uma autorização e que seja de uma pessoa capaz para isso, não vai ser aplicável essa possibilidade quando o tratamento de dados efetuado for por autoridade pública, na realização de suas atribuições por via eletrônica. Aí, nesse caso, a gente não vai ter uma limitação que a gente vê nesse quinto caso que a gente trata aqui. A gente já vai ter uma modificação nesse tratamento. Então, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é aprovado em 2016 para aplicação na Europa e depois entra em vigor em 2018, ele é seguido em cada Estado membro da Europa por leis locais. Essas leis locais, cada uma em cada Estado membro, vai guardar algumas particularidades de cada nação. É o caso que a gente vai ver aqui da lei portuguesa, que difere do regime geral, do regulamento geral, de uma idade mínima para o processamento desses dados, para autorização, consentimento desse processamento de dados. Então, dentro disso, a gente passa a ter, a partir de 2019, agora no ano passado, a aprovação de uma lei, a Lei 58 de 2019, que vai regulamentar, que vai executar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi aprovado para os Estados europeus. Então, como isso vai acontecer? Então, a lei ela diz o quê? Eu vou ter uma aplicabilidade dessa lei no tratamento de dados pessoais realizados no território português, independentemente da natureza ser pública ou privada do responsável pelo tratamento de dados ou, eventualmente, um subcontratante. Essa lei ainda vai ser aplicada nos seguintes casos. Se eu estiver falando de fora do Estado português, eu vou aplicar ainda a lei portuguesa quando sejam efetuados no âmbito de atividade de um estabelecimento situado no território português, quando afetem titulares de dados que se encontrem no território nacional, quando a atividade do tratamento esteja subordinada ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, no seu dispositivo número 2, no artigo 3º, e ainda quando afetem dados que estejam inscritos em postos consulares que sejam titulares portugueses residentes no estrangeiro. Então, como eu tinha dito para vocês agora há pouco, a lei ela é aplicável não só para o que aconteceu, o tratamento que acontecer dentro de Portugal. Ela já se aplica nesse caso, mas também se aplica extramuros, fora de Portugal, quando se referir a um cidadão português, quando se referir a empresas que também exerçam suas atividades em Portugal, no território português. Então, a gente vê que existe essa possibilidade de uma ampliação dessa aplicabilidade, dessa eficácia da lei portuguesa para fora do território português. Levando em conta esse tratamento de dados, quem é que vai poder realizá-lo? A gente tem vários sujeitos que vão se envolver no tratamento dos dados de um ser humano, de uma pessoa. Quando a gente vai falar do tratamento de dados, pode ser a pessoa com quem eu contrate, pode ser um subcontratante. E dentro disso a gente tem que analisar quem seria o responsável pelo tratamento dos dados. Então, o maior responsável,
com quem você diretamente vai negociar e quem vai ser o encarregado por esse tratamento de dados. A pessoa que vai lhe dar um feedback, a pessoa que vai fiscalizar se tudo está ocorrendo dentro das regras, dentro dos padrões de conformidade. Então, quem seria o responsável pelo tratamento de dados? A gente vê essa definição na própria legislação. O responsável pelo tratamento de dados, ele determina as finalidades e os meios pelos quais os dados pessoais são tratados. Portanto, quem é esse responsável? Vai ser uma empresa ou uma organização que decida o porquê e como esses dados devem ser trabalhados, tratados, mesmo que através de trabalhadores e empregados que cumpram as suas tarefas. Então, nesse caso, a esse sujeito, seja uma pessoa singular, física, seja uma pessoa coletiva, seja uma pessoa jurídica, esse indivíduo com quem você contrate, esse sujeito com quem você contrate, ele passa a ser considerado responsável por tudo que acontecer com esses dados. Dentro dessa relação que ele tem com você, vai se definir quem seria o encarregado pela proteção dos dados. Quem vai ser esse indivíduo, essa pessoa que vai ser encarregada? É alguém designado pelo responsável pelo tratamento de dados, alguém designado com base nas suas qualidades profissionais, em especial dos seus conhecimentos especializados em direito, no domínio jurídico, das leis, das decisões judiciais e das práticas de proteção de dados. Então, muitas vezes pode ser um advogado, um bacharel em direito, muitas vezes pode ser um profissional de tecnologia da informação que conheça como trabalhar nesse meio a proteção de dados, não carecendo, nesse caso, de uma certificação profissional para isso. Então, ele vai ser um encarregado, ele vai ser um ponto de comunicação pelo responsável pelo tratamento de dados com o próprio usuário, com o detentor, com o titular desses dados, para que haja uma melhor interação e uma melhor proteção desses dados. Daí surgem, tanto do responsável como pelo encarregado, surgem alguns deveres. O regulamento e a lei destacam 2. Eu coloco aqui para vocês mais deveres a partir daí. 2 deveres se destacam. Dever de sigilo profissional e dever de confidencialidade. Eles são muito parecidos, mas basicamente a gente pode separá-los da seguinte forma. Enquanto eu sou um profissional, eu tenho, no caso, por exemplo, do advogado, eu tenho o dever de manter um sigilo de todas as informações que eu colho durante a minha profissão, durante o meu trabalho. Então, eu como advogado de direito de família, eu como advogado criminal, por exemplo, eu tenho que guardar para mim informações que muitas vezes o cliente me passa e que eu não posso tornar públicas essas informações, porque são informações íntimas, sigilosas. Quanto à confidencialidade, muitas vezes você assume contratos, você firma negócios em que você assume uma obrigação de não divulgar essa informação, de não divulgar esses dados. Então, mais do que um mero sigilo profissional, a confidencialidade envolve, na verdade, fatos que você muitas vezes trabalha e que você assume um compromisso de não divulgar. Por quê? Porque envolve, certas vezes, segredos industriais, envolve muitas vezes mais do que mera intimidade da pessoa, envolve outros fatos. Dentro desses 2 aqui, a gente pode destacar aquilo que a gente chama no direito de deveres anexos de conduta. Então, as condutas dos seres humanos, as condutas dos entes coletivos, elas devem seguir, guardar um padrão de boa-fé e que daí, dentro desses deveres anexos de conduta, eu sou obrigado a proteger o quê? Em especial, a cooperação. Então, eu tenho que manter uma relação com quem comigo interage. Então, o responsável pelo tratamento de dados, ele tem que cooperar, tornando mais fácil a vida do usuário desse meu serviço. Eu tenho que tornar mais clara essa informação. Então, eu tenho o dever não só de cooperação básica, mas de clareza. Além disso, esse dever de clareza, ele envolve a informação.
Então eu tenho que prestar informações para essa pessoa que vai comigo negociar e que vai me ceder esses dados. Mas essa informação tem que ser uma informação que ela entenda. Não basta eu usar termos técnicos e dizer que essa pessoa foi esclarecida. O termo tem que ser conhecido por ela, para que ela tenha condições de assumir um negócio com você sem que haja dúvidas depois ou questionamento quanto a uma eventual má-fé. Eu ainda tenho o dever anexo de sigilo, que a gente já falou aqui, tanto o sigilo profissional como o dever de confidencialidade. E eu tenho o dever de probidade, de agir de forma reta, não privando a pessoa que comigo negocia daquilo que ela imagina que seja um padrão de conduta ético e de elevada moral. Isso é uma obrigação. Isso é um princípio que a gente tem que manter no direito, incluindo nesse tratamento dos dados pessoais. E até destacando, em especial no tratamento de dados pessoais, dada a importância, a sensibilidade desses dados para cada uma das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado dentro disso. Para que tenhamos o tratamento de dados feito de uma forma lícita e correta, é muito importante a gente discutir um assunto que nem sempre é bem interpretado, que é o consentimento do proprietário dos dados. Como isso deve se dar? Como eu já falei aqui para vocês, a gente precisa ter o que eu chamo de consentimento informado. Esse consentimento, ele deve ser feito conscientemente. Não é só um consentimento de dizer sim, yes, aceito, agree, accept. Não é só um marcar um botão. Você tem que avaliar se esse consentimento foi feito de forma clara, mas também tem que avaliar se é um consentimento feito conscientemente. O que significa isso? Eu tenho que ter ciência daquilo que eu estou autorizando. Tem que haver uma aprovação sem que haja subterfúgios de expressões técnicas, tanto no que diz respeito à computação, à tecnologia da informação, tanto quanto à medicina, ao direito, ou seja lá o que for. Você tem que ter um consentimento que você conheça o significado de cada uma das palavras que você está autorizando. Então, dentro disso, o que a gente vai ver? O tratamento só é lícito quando o titular tiver dado o consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais, para uma ou mais finalidades específicas. Quando isso acontecer, essa informação ela tem que ser clara. Então, o que diz o regulamento e a lei? Se o consentimento do titular for dado no contexto de uma declaração escrita que diga também respeito a outros assuntos, o pedido de consentimento deve ser apresentado de uma forma que se distinga claramente desses outros assuntos de modo inteligível, que eu consiga entender e de fácil acesso numa linguagem clara e simples, sem que a gente use subterfúgios técnicos, expressões que muitas vezes eu conheço porque conheço direito, você conhece porque conhece a sua área de estudo, mas quem está de fora não vai entender muito bem aquele tipo de informação. Então, esse consentimento ele só vai ser informado se for claro. Então, é isso que a gente começa a ver aqui. A gente vai ter uma discussão sobre um consentimento, né, que deve ser informado. E aí, mudando aqui um pouco a ordem, se vocês olharem aqui embaixo, o quarto ponto diz, ao avaliar se o consentimento é dado livremente, há de se verificar com a máxima atenção se designadamente a execução de um contrato, inclusive de prestação de um serviço, está subordinada ao consentimento para o tratamento de dados pessoais que não é necessário para a execução desse contrato. Então, a gente vai poder dar esse consentimento e ele só vai valer se ele for claro, se ele for inteligível, ou seja, se o consentimento for informado. Mas não basta você dar o consentimento se você não consegue controlar esse consentimento. É o caso que a gente vê aqui da possibilidade que eu tenho de revogar um consentimento que já tenha sido dado. Aqui a gente vai ter um direito ao arrependimento, em que o indivíduo que já deu o consentimento tem a chance de voltar atrás. Então a gente vê aqui, o titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento que já foi efetuado,
com base no consentimento previamente dado. Então, se eu dou o consentimento, já pode ser tratado o dado. Mas na hora que eu retiro esse consentimento, o tratamento não pode continuar além do que já foi feito. Aquilo que já foi feito, aí vai ser mantido, ele vai ser lícito. Mas dali por diante, não é mais autorizado um tratamento de dados. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Como nós vimos, quando a gente fala de consentimento, o consentimento ele deve ser um consentimento informado, deve ser um consentimento com uso de expressões claras e que sejam entendidas sem o uso de subterfúgios técnicos por quem vai aceitar o tratamento do seu dado. Só que tudo muda de figura quando a gente vai falar de um menor de idade. Por quê? Ao contrário de pessoas adultas que têm o discernimento, que têm o poder de gerir não só a sua vida pessoal, mas o seu patrimônio, o menor de idade ele não tem a mesma capacidade ainda. E por conta disso, ele precisa de um sistema de proteção. Cada país vai ter um sistema de proteção diferente. Veja o caso da Europa, no continente europeu, em que deixa para os países a avaliação da melhor idade para que os menores deem um consentimento. Então, se vocês forem verificar, o regulamento ele diz o quê? Que no respeito à oferta direta de serviços à sociedade da informação, as crianças, os dados pessoais de crianças, é lícito se elas tiverem pelo menos 16 anos de idade. Só que quando a gente fala do regulamento, ele abre a perspectiva para que se use uma outra idade. Então, o que ele diz? Caso a criança tenha menos de 16 anos, o que normalmente pelo regulamento geral precisaria de um acompanhamento dos pais ou de qualquer outro responsável, o tratamento aqui ele vai poder ser lícito em idade menor se houver autorização desse país dentro da comunidade europeia. É o que aconteceu com Portugal. Portugal, ao invés de ficar no limite dos 16 e abaixo disso, participar de um processo de consentimento através de responsáveis, Portugal admite que a partir dos 3 anos de idade eu possa já dar o consentimento para o tratamento de dados. E aí dentro disso, o que a gente vai ver? Portugal optou, com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que a idade seria aos 13. Então a gente vê isso dizendo que, nos termos do artigo 8º do regulamento, os dados pessoais de crianças só podem ser objeto de tratamento com base no consentimento previsto na linha A do número 1 do artigo 6º do regulamento. E relativo à oferta direta de serviços da sociedade da informação, quando as mesmas tenham já completado 13 anos de idade. Então, a gente cai dos 16 para os 13. Cada país na Europa vai poder escolher a sua idade. Se não escolher, usa-se o regulamento geral, que seria os 16. Já outros países, como o Brasil, opta por, abaixo dos 18, você precisar da assistência ou da representação de um responsável. E só acima dos 18 eu teria liberdade para poder permitir o tratamento dos meus dados sem que haja a participação de pais, tutores ou curadores. Então, no caso português, o que a gente vê? Caso a criança tenha idade inferior a 13 anos, o tratamento só é lícito se o consentimento for dado pelos representantes legais dessa, de preferência com recursos e meios de autenticação segura. Então, dentro dessa ideia, a gente vê o quê? Quando a gente vai tratar de menores hoje em Portugal, a proteção passa a ser abaixo dos 13 anos de idade, necessitando de uma representação. Acima dos 13, a criança pode livremente dispor, autorizar sobre o tratamento dos seus dados. Uma outra questão que é importante a gente discutir aqui são proibições que eventualmente aconteçam sobre o tratamento de dados. Dentro da legislação, a gente vê que é proibido o tratamento de dados que revelem origens de raça, de etnia, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas, filiação ou não filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados que envolvam, muitas vezes um exame de sangue, muitas vezes um exame que você faça para verificar uma possibilidade de desenvolver ou não uma doença. Dados biométricos
reconhecimento facial, reconhecimento de digitais ou qualquer outra forma de identificação que se use biométrica, vai ser proibido o tratamento desse dado, a não ser em casos específicos que a lei permita. Quais seriam esses casos? Então, o regulamento e a lei, elas dizem o quê? Não se aplica a proibição quando, se o titular dos dados tiver dado consentimento explícito, expresso, ou seja, não pode ser presumido, para o tratamento desses dados pessoais. Então, primeira e mais importante situação. Mas também vai ser permitido quando, se o tratamento for necessário para efeito do cumprimento de obrigações de ordem contratual, obrigações de ordem legal, decisões judiciais, se o tratamento for necessário para a proteção de interesses vitais do titular dos dados. Muitas vezes, esse dado que está sendo guardado ou que tenha sido tratado, ele pode e deve ser utilizado para a proteção do próprio titular do dado. E aí, nesse caso, abre-se uma exceção nessa proibição. Além disso, a proibição também vai ser afastada quando? Se o tratamento for efetuado no âmbito de suas atividades legítimas e mediante garantias adequadas por uma fundação ou associação que não tenha, em nenhum dos casos, fins lucrativos, objetivos econômicos. Então, nesse caso, pode haver o tratamento desses dados que eu falei com vocês, sobre etnia, opção religiosa, opinião filosófica, questões genéticas, biométricas, aí sim vai poder ser utilizado. Ainda além disso, se o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo seu titular. Então, se ele mesmo abre mão dessa proteção legal, que normalmente isso tem que ser visto até com certo cuidado por conta de uma disponibilidade ou indisponibilidade de direitos, se nesse caso ele abrir mão, aí admite-se, por força do texto de lei, do regulamento e da lei, admite-se que haja um tratamento desse tipo de dado. E ainda, se for necessário, a declaração ou exercício da defesa de um direito no processo judicial. Eu posso também utilizar dados nesse sentido, dados que envolvam biometria, dados que envolvam genética. Então, muitas vezes, para me defender ou até para ter um resultado mais certo, mais correto, mais claro, para que se alcance a verdade real dos fatos, você tem que ter acesso a algumas informações. É o que ocorreria, por exemplo, numa investigação de paternidade. E você usa dados genéticos para identificar se um sujeito é ou não é pai de uma criança. Então, nesse caso, a gente poderia, sim, utilizar o tratamento desses dados. E, finalmente, se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante, por outras questões, muitas vezes situações que envolvam proteções coletivas contra o terrorismo, proteções coletivas contra a corrupção, tráfico de drogas, e aí a gente acaba utilizando informações que são sensíveis, mais sensíveis do que o normal, a gente acaba utilizando de forma lícita, o que em regra é ilícito e deve ser protegido. Um dos assuntos que mais vem ganhando destaque e grande importância nos últimos tempos é o que fazer com dados que são lançados em redes sociais, com dados que estão na internet, numa nuvem, que foram disponibilizados para empresas depois do falecimento do titular desses dados. Nós, do direito, nós temos já um problema sério entre nós. A gente não consegue definir se esses dados seriam bens, seriam objetos de uma verdadeira herança, ou se esses dados são direitos que faleceriam, que iriam findar junto com a própria pessoa. Dentro dessa discussão, a gente acaba meio que desenvolvendo uma teoria ainda muito insubsistente sobre o que seria uma figura chamada de herança digital. Esses meus dados de uma nuvem, esses meus dados de uma rede social, esses meus dados que estão à disposição de uma empresa e que foram tratados, o que aconteceria com esses dados? Como é que a gente poderia trabalhá-los? Então, será que isso passaria aos meus herdeiros? Vejam, algumas redes sociais como o Facebook, hoje já permitem que você nomeie uma pessoa para ficar responsável pelo tratamento desses seus dados, pela decisão do que vai acontecer com seus dados.
mas você mesmo pode disponibilizar isso através de documentos em que você informe se esses dados serão apagados, se esses dados serão totalmente ou parcialmente dirigidos para uma outra pessoa. É isso que o regulamento e a lei de execução do regulamento em Portugal tentam fazer. Então, o que a gente vê? Os dados pessoais de pessoas falecidas são protegidos no termo do regulamento e da presente lei de execução portuguesa, quando se integrarem nas categorias especiais de dados pessoais, que é o caso da privacidade e da intimidade que a gente fala aqui, ou quando se reportarem a intimidade da vida privada, a imagem ou dados relativos à comunicação, ressalvados os casos que a gente já chegou a tratar aqui. A gente ainda vai ver que vai haver uma proteção dos direitos previstos no regulamento relativos a dados pessoais da pessoa falecida, abrangidos pelo número anterior, no item anterior que a gente falou agora, nomeadamente direito de acesso, de retificação e apagamento, que são exercidos por quem a pessoa falecida haja designado para efeito da sua falta pelo respectivo herdeiro. Então, imaginemos o seguinte: eu posso escolher que uma pessoa venha a tratar, venha a cuidar desses meus dados, tanto decidindo pelo apagamento, como fazendo uma retificação desses dados, como também tendo um acesso total ou parcial desses dados. Eu posso fazer isso através de uma pessoa que eu escolha, eu posso fazer isso através de um herdeiro meu tradicional, um herdeiro legítimo, ou mesmo um herdeiro necessário. Isso pode acontecer. A gente ainda vai ter a possibilidade de quando os titulares dos dados, igualmente, nos termos dessa legislação que a gente está tratando aqui, deixar de determinar uma impossibilidade do exercício dos direitos nos números anteriores. Então, após a sua morte, não haveria mais acesso se ele não desse essa autorização. Então, a gente vê aqui a possibilidade de uma transmissão para que herdeiros ou legatários, por assim dizer, tenham acesso a essas minhas informações total ou parcialmente. E se essa pessoa vai poder retificar ou mesmo apagar, isso eu vou poder decidir ainda em vida. Então, a gente teria um testamento digital em que você permitiria a pessoa ter acesso ou não a essas informações. E tendo acesso, o que seria feito com essas informações? Como eu tinha dito para vocês logo no começo dessa Masterclass, a gente estava falando entre a briga entre privacidade e liberdade de informação. O que aconteceria nesse caso? Eu falei para vocês, a regra é que a gente mantenha a liberdade de expressão, que a gente mantenha a liberdade de informação, mas sem fazer com que a gente acabe por completo com o direito de privacidade. Então, o uso de informações tem que ser feito de forma cuidadosa. Por exemplo, se uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, tanto um político como um artista, for citado numa rede social, for citado numa reportagem, tanto física como online, uma coisa é você dizer que ele é um artista, ou que ele é um político, que ele realizou uma obra teatral, ou que ele aprovou uma lei, ou não aprovou uma lei, de um outro ponto, que é isso que deveria ser protegido da privacidade, eu adentrar na vida pessoal da pessoa, do indivíduo, para que eu acabe identificando certas situações da sua vida. Se ele é casado, se ele não é casado, se ele trai ou não trai a pessoa com quem ele se relaciona, isso diz respeito à privacidade, à intimidade dessa pessoa. Então, tem certas informações que são sensíveis e não podem ser divulgadas. Outras, a gente divulga com uma certa flexibilidade, e aí entraria na liberdade de expressão. Então, você usar a imagem reflexo da pessoa, uma fotografia, você usar o nome de uma pessoa numa liberdade de expressão para você dizer, esse aqui é o presidente, esse aqui é um deputado, um senador, um primeiro-ministro, isso não é problema. O problema é quando a gente encontra o uso de informações pessoais, se a pessoa teve um filho fora do casamento.
Esse tipo de informação, muitas vezes, nem é do interesse da sociedade, e mesmo que o seja de um interesse ilegítimo, esse interesse não pode suplantar o direito de privacidade do indivíduo, e aí merece algum nível de proteção. Então a gente vê o quê? A proteção dos dados pessoais, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Lei de Execução Portuguesa, não prejudica o exercício da liberdade de expressão, de informação e de imprensa, que são, na verdade, corolários da democracia. Sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, acaba com a democracia. A democracia, ela morre, ela deixa de existir. O começo do fim de uma democracia é o fim da liberdade de expressão. Mas nem por isso eu posso abusar desse meu direito de liberdade de expressão a ponto de atingir a privacidade e a intimidade do indivíduo. Então, o que a gente vê aqui? Se eu tenho interesses jornalísticos verdadeiros, legítimos, fins de expressão acadêmica, artística ou literária, eu posso sim fazer uso de certas informações, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Fazendo um resumo do que vimos até aqui, vocês percebem que, quando a gente está tratando sobre proteção de dados, não só entes públicos como entes privados podem utilizar e tratar os dados pertencentes a certas pessoas. Só que isso tem que ser feito com cuidado, porque tem uso que vai ser lícito e uso que vai ser ilícito. O uso lícito não só depende do consentimento da parte, mas também dependeria de quê? De que tipo de dado vai ser tratado. Então, normalmente, o consentimento ele vai admitir que esse dado seja utilizado livremente pelo responsável pelo tratamento dos dados. Só que, quando a gente vai falar desse assunto, é importante a gente dar alguns destaques. Um deles é, se eu fiz o permissivo, eu dei autorização, o consentimento informado para o tratamento desse dado, surge uma dúvida aqui. Eu posso, em algum momento, retificar o dado e essa autorização? E segundo, eu posso escolher também pelo apagamento desses dados que eventualmente foram autorizados o tratamento? É isso que a gente vê aqui. Então, o titular, sim, dos dados, ele tem o direito de obter, sem demoras injustificadas, do responsável pelo tratamento dos dados, a retificação, a correção de dados que tenham sido tratados de forma inexata. Então, havendo um dado que foi autorizado o tratamento, mas esse tratamento foi feito de forma equivocada, eu posso requerer essa retificação, e essa retificação deve ser realizada o mais rápido possível, sem demora. Por quê? Porque demoras podem acarretar prejuízo ao titular e esse prejuízo pode ser objeto de uma responsabilização da parte da empresa responsável pelo tratamento dos dados e, eventualmente, os seus subcontratantes. Outra coisa que é interessante a gente discutir, talvez aqui seja um assunto que me é muito caro, porque tem um livro escrito sobre esse assunto, seria o apagamento dessas informações, desses dados. Aqui a gente está tratando sobre o quê? Sobre direito ao esquecimento. A gente tem duas figuras que interagem muito hoje no direito. É o direito à memória e o direito ao esquecimento. Ninguém pode se dar ao luxo de esquecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e todo o genocídio que se sucedeu durante o desenvolvimento da Segunda Grande Guerra Mundial. Só que, por outra medida, você tem certos fatos que dizem respeito não à coletividade, não à memória coletiva, mas uma memória individual. E muitas vezes eu tenho interesse que isso seja esquecido. E dentro dessa ideia de direito ao esquecimento, surge uma série de braços. A gente costuma dizer que o direito ao esquecimento ele é um guarda-chuva que admite o direito à desindexação, o direito ao apagamento, entre outras figuras. Então, quando a gente vê no regulamento e na lei a possibilidade do apagamento, é um direito do titular não só permitir o tratamento do dado, autorizar esse tratamento, mas também retificar erros seus ou erros do responsável pelo tratamento dos dados e
de seus subcontratantes, mas também exigir o apagamento desses dados. Então, o que a gente vê na legislação? O titular tem direito de obter do responsável pelo tratamento dos dados o apagamento desses dados pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais sem demora injustificada nos seguintes casos. A. Se os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento. B. Se o titular retirou o consentimento. Então, na mesma medida que ele dá o consentimento, ele retira esse consentimento. C. Se o titular opõe-se ao tratamento. Então, se eu me oponho ao tratamento desses dados, praticamente perde o objeto. Você permitir que esse dado fique sob aos cuidados do responsável e que ele não possa realizar o tratamento. Então, se eu não permito o tratamento, o ideal é que esses dados sejam apagados. D. Se os dados pessoais forem tratados de forma ilícita. Então, o uso irregular de fatos que são privados. Eu não posso ter esse uso irregular, e se isso acontecer, a gente passa a ter o apagamento como uma obrigação do responsável. Um exemplo que a gente pode colocar aqui é o que a gente falou: eu não posso usar dados genéticos, a não ser em situações de exceção bem específicas. Mas se eu uso fora dessas exceções, torna-se ilícito o tratamento, permitindo-se o apagamento. E esse apagamento tem que ser o mais célere, o mais rápido possível. E, finalmente, os dados pessoais devem ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica, seja por força de lei, seja por ordem judicial. Se isso acontecer, esse dado deve ser apagado. Então, a gente viu aqui o quê? Eu posso retificar e posso apagar os dados. Mas também tem uma parte que a gente tem que ter muito cuidado, que é a segurança desses dados. Esses dados que são sensíveis, por exemplo, uma coisa que é lugar comum para todo mundo no mundo inteiro. Se eu tenho um dado, um número de cartão de crédito, que eu cedo para uma empresa, se eu identifico o meu código de segurança, meu nome usado no cartão, a data do vencimento do cartão, essa empresa pode usar esse cartão toda vez que se fizer necessário. Por exemplo, um aplicativo como o Uber, você cadastra o seu cartão de crédito e toda vez que você utiliza, ele joga o custo do transporte no seu cartão de crédito. Ele deve ter esse dado, essa informação, muito bem segura, para que não haja acesso de pessoas mal intencionadas a essa informação que possa prejudicar o titular do dado. Então, eu tenho que criar um sistema de segurança muito forte para evitar que pessoas maliciosas consigam acessar esse dado. Isso já aconteceu recentemente, até mais de uma vez, em empresas que tratam de dados de pessoas no mundo inteiro. Então, pessoas que cadastram um cartão de crédito num videogame acabam muitas vezes tendo essa segurança violada por pessoas mal intencionadas que têm acesso ao dado do cartão e vai usar esse cartão indevidamente. Então quer dizer que eu só preciso da segurança em caso de cartão de crédito? Não. Para todos os dados, você deve manter um sistema de segurança. Só que quando esse sistema é quebrado ou se surge algum problema, a primeira obrigação do subcontratante, do responsável pelo tratamento dos dados, ou mesmo pelo encarregado pelo tratamento dos dados, é de realizar um feedback, uma notificação para o titular dos dados. E a legislação, tanto europeia como portuguesa, exige que essa notificação se dê o mais rápido possível, colocando um prazo de até 72 horas. Se esse prazo for extrapolado, eu tenho que justificar porquê do atraso nessa notificação. Então, o que a gente vai ter? Eu tenho direito a retificar, eu tenho direito a ter o apagamento, tudo deve ser feito mediante um consentimento do titular dos dados, e se ele correr algum risco, pelos deveres anexos de conduta do responsável, do encarregado, dos subcontratados, a gente vai passar a ter aí o dever de notificação. A gente vai chegando aqui no final da nossa Masterclass para tratar agora sobre a cooperação internacional.
Se a gente for estudar tanto o regulamento geral como a lei de execução portuguesa, existe uma previsão de uma cooperação internacional, o que é óbvio. Se a gente está falando da rede mundial de computadores, a World Wide Web, através da internet, através de comunicação de máquinas, de inteligência artificial, com o risco de uma mudança radical nos próximos anos com o surgimento da computação quântica. É necessário que os países interajam entre si, não só dentro do continente europeu, mas também fora do continente europeu, para que haja uma cooperação. Por quê? Porque muitas vezes quem usa maliciosamente esse dado não está dentro do continente europeu. Ele está fora. Ele não tem uma empresa lá dentro da Europa. Ele é um hacker que está de fora e que está acessando essa informação. Então, eu preciso ter um sistema de cooperação não só para o uso lícito, mas em especial também para o uso ilícito de dados que são sensíveis a cada uma das pessoas. Então, a gente fecha aqui falando da cooperação que a gente vai ter internacional no domínio da proteção de dados pessoais. Então, o que diz o regulamento e a lei? Em relação aos países terceiros de fora do continente europeu e organizações internacionais, a comissão e as autoridades de controle tomam as medidas necessárias para estabelecer regras internacionais de cooperação, prestar assistência mútua a nível internacional no domínio da aplicação da legislação relativa à proteção de dados pessoais e para associar as partes interessadas aos debates e atividades que visem intensificar a cooperação internacional no âmbito da aplicação da legislação relativa à proteção de dados pessoais. Aqui seria o equivalente ao que a gente tem no judiciário, ao amicus curiae. Eu chamo várias pessoas interessadas para colaborar no desenvolvimento de um procedimento, de uma metodologia de proteção ainda melhor do que o que a gente já tem hoje. E, finalmente, promover o intercâmbio e a documentação de legislação das práticas em matéria de proteção de dados pessoais, nomeadamente no que diz respeito a conflitos jurisdicionais com países terceiros. Então, como eu disse para vocês, a proteção de dados não é uma preocupação da Europa, é do mundo todo. Só que cada país tem tomado uma atitude, tem criado a sua legislação. A gente precisa criar um sistema de colaboração, de cooperação internacional para que, não só para fim de globalização econômica, possamos interagir entre países e entre continentes, mas também com um sistema de proteção ao uso ilícito. Porque de nada adianta você criar uma lei portuguesa, uma lei europeia que protege dentro dos muros da Europa, mas se você é prejudicado por alguém que esteja do lado de fora em países que têm regras frouxas, que têm leis permissivas do cometimento de atos ilícitos na Europa, prejudicando a pessoa de fora. Então, a gente tem que criar esse sistema de proteção. Eu espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass e eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem para qualquer dúvida. Até logo!